Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Com o espírito cooperativo em alta, iniciamos mais um Cooper News SC. Veja os principais assuntos de hoje. Quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio conta a história das famílias Bauerman e Capão. No quadro Temática, a presidente do Sicoob Central fala sobre participação em feiras, exposições e congressos. Produção de laranja pode ser um bom negócio para pequenas propriedades. Santa Catarina 4.0 fala de inovação e tecnologia no campo. Você vai saber como podem ser os impactos da reforma tributária na economia brasileira. É época de plantio de soja e o produtor busca uma solução para poder aumentar a produtividade da sua lavoura e a rentabilidade no seu bolso. A Fecoagro possui o fertilizante certo para a safra de soja. É o Nobre Max, com tecnologia Mega Micro, uma fórmula especial de alta disponibilidade, onde os micronutrientes recobrem 100% dos grânulos. Por isso, peça já o fertilizante Nobre Max, sua soja bem nutrida e com mais qualidade. Disponível nas cooperativas filiadas à Fecoagro. E começamos o programa de hoje com o quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, que foi até o município de Cunha Porã, oeste do estado, para contar a história das famílias Bauerman e Capão e procurar entender um pouquinho a importância destas terras, o que elas têm de tão especial, já que existem recordes de produtividade tanto na soja, no milho ou até mesmo no trigo, desde os tempos do seu Arceli. Vamos juntos então agora com o repórter Domar Frison conhecer essa história. A Cristina e o Cléo são sucessores do seu Arceli, um homem além do seu tempo, um agricultor que marcou época, mas que não está mais entre nós. O seu Arceli partiu, o legado continua. Até o pluviômetro, que ele sempre usou para medir o volume da chuva, segue por aqui. Agora, ele dá o norte ao Cléo e à Cris nas tomadas de decisões. Hoje, nos 95 hectares da propriedade, eles plantam trigo, milho e soja. Muito porque elas estão produzindo bem é a rotação de cultura que a gente faz. Faz muitos anos que sempre a gente está fazendo essa rotação de cultura. O que a gente planta num ano, a gente planta o trigo, no outro ano a gente naquela mesma área planta o milho. Né? Então sempre no inverno a gente faz a cobertura com aveia e nabo para manter a palhada e para manter os micro-organismos, né, na lavoura. Né? E as culturas que vocês mais plantam aqui, quais são? É milho, trigo e soja. Né? Soja, daí a gente faz a soja safra em cima do trigo e a soja safrinha em cima do milho. Se tem algo que sempre caracterizou a propriedade foram os bons índices de produtividade. E isso segue até hoje. Estão se mantendo boas, apesar dos 2 últimos anos ter dado a área da seca, né? Mas elas ainda, apesar de tudo, se manteram boas. O que você acha que isso é suficiente para melhorar essas produtividades? Hoje, o que a gente tenta ir acompanhando com as tecnologias de novas sementes, né? Coisas que os técnicos da cooperativa trazem para a gente, né? E como a gente tem o bom acompanhamento da parte técnica, que é a parte que vai indo olhar as lavouras, vai acompanhando que nem no caso hoje, as cigarinhas no milho, que está complicado, né? Então, o agricultor às vezes não tem aquele olhar clínico que o técnico tem, né? Perfeito. Então, a gente tem que, muito dessas, o que a gente está colhendo, a gente deve aos técnicos também, né? Me diga, os cursos ajudam? Bastante. Querendo ou não, mas tu sempre, vamos dizer assim, o tempo que tu perde no curso é sempre um valor agregado na tua vida. Isso nunca é um tempo jogado fora. Né? Isso, sempre tu aprende alguma coisa. E onde você vê o futuro da propriedade? Futuro a gente sempre tenta assim, tirar o quanto mais a gente conseguir tirar mais, né? Nem hoje a gente tem bastante área, né? Considerado com a nossa região aqui, né? Mas quanto mais a gente consegue tirar da mesma área, é melhor, né? Porque daí tu consegue
polarizar o custo de produção, né? E tem que acompanhar, então, essas tecnologias. Ah, com certeza. Isso é essencial para a vida do agricultor, né? A Cris, que sempre esteve ao lado do pai, aprendeu que é preciso colocar tudo na ponta do lápis. Por isso, o caderno velho de anotações lá do seu Arceli continua aqui. Esse novo é o da Cris. Ela que preenche os formulários que depois seguem para o computador. Aqui nessa área, já desde 83, meu pai e minha mãe vieram para cá, casaram, né, e estão morando aqui. E a partir daí, meu irmão nasceu, eu e tal, desde lá a agricultura, né. E quando nós éramos adolescentes, meu pai pediu, vocês querem continuar na roça ou não? Né? E nós assumimos o compromisso e a partir dali começamos a investir em tecnologia e na compra de mais terras, né? Porque não adianta tu estar só no negócio sem evoluir, né? Sem querer acrescentar alguma coisa, né? E que aprendizado ficou do Arceli? Ele era um cara que trabalhava bastante, né? Um cara assim que sempre pensava em, como se diz, tirar o melhor do que podia, né? Não era só ir lá plantar e depois colher, tinha que acompanhar, tinha que entender o ciclo da produção, tudo bem certinho, né? E ficou? E ficou, né? A gente está ali, a gente hoje em dia ainda continua fazendo as anotações que ele tinha tudo anotado, plantei tal dia, passei tal defensivo, colhi tal dia tantas sacas, e isso é uma coisa que precisa hoje em dia para tu comparar. Eu colhi tão bem ano passado, por quê? Né? Porque com a correria de hoje em dia, tu acaba esquecendo essas coisas, né? O Cléo e a Cris casaram em 2014, têm uma filha, vivem na casa do seu Arceli, se tornaram sucessores, mas até hoje carregam os ensinamentos que fizeram da propriedade uma referência. Hoje em dia a gente já implantou umas tabelas no computador, mas também ainda não estamos 100% nisso, porque eu acho super essencial o caderno. Eu acho uma coisa assim prática e simples de tu fazer, alguém vem aqui, vai lá na gaveta, pega o caderno, tipo meu irmão, quando vai fazer o serviço, quer olhar alguma coisa, já está prática na mão também, né? Eu lembro que eu vim aqui para contar uma história do teu pai sobre produtividade, sobre os controles pluviométricos, né? Que ele sempre teve isso em mente. Hoje eu encontro aí uma captação num outro lugar e tal. Quem faz isso hoje? Hoje em dia é quase que de toda a família o serviço, né? Antes da noite, quando é que tu entra, tu vai lá no pluviômetro, olha, choveu tanto, aí tem o calendário da cooperativa, a gente tem pendurado ali, essa pessoa que olhou, vai lá e anota. Aí todo final de ano eu pego as somas e passo para o computador e imprimo uma tabela, né? Para tu conseguir analisar melhor. O senhor Arceli foi sensacional nesse sentido também, né? Sim. Ajudou muito? Sim. Ele sempre buscava compreender por que dava melhor a lavoura naquele ano ou não dava certo, né? E a tabela de chuvas é essencial para tu entender que tu tem que plantar na janela da soja, na janela do milho. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E vem chegando por aí o presidente do Sicoob Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rui Schneider da Silva. Ele vai comentar hoje sobre a participação do Sicoob em feiras, exposições e congressos da região sul. Meus amigos, o Sicoob a cada ano vem cada vez mais participando das feiras, dos congressos, das exposições, com a finalidade de participação nesses eventos na nossa área de ação, no estado de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. A exemplo disso, nós participamos da Expo Inter em Esteio há pouco tempo, né, que ela encerrou. Nós participamos na Expo Direto, que é lá em Mamitoque, na Expo Agas, que é feita em Porto Alegre, e também depois aqui no estado de Santa Catarina nós temos a Itaipu Rural Show, que é feito em Pinhalzinho, a FEME em Xanxerê, agora nós temos a IFAP, que está sendo realizada em Chapecó, e além disso a Expo Concórdia e outras feiras que existem no nosso estado de Santa Catarina, tipo a Feira do Pinhão,
a Festa do Pinhão, a Expo Lages, etc. Enfim, o Cicobi participa dessas feiras, desses eventos, com a finalidade de aumentar mais a exposição da nossa marca, do nosso nome, porque o Cicobi ele presta serviços diretos aos seus associados, pessoas físicas, pessoas jurídicas, na nossa área de ação. E com isso nós queremos, além de mostrar a nossa marca, fazer que ela seja utilizada e lembrada, nós também queremos ter um relacionamento maior com as pessoas que lá convivem nesses eventos. E o principal, que são os negócios. Cada evento desse gera negócios para as comunidades. E nós sempre reservamos recursos suficientes para ter na oportunidade e oferecer a todos os associados que ali comparecerem. Então, essas feiras, além de movimentar as regiões, elas geram movimento econômico, movimento financeiro nas comunidades onde o nosso Cicobi está inserido. E agora veja o que teremos no próximo bloco. Produção de laranja pode ser um bom negócio para pequenas propriedades. Santa Catarina 4.0 vai falar hoje de inovação de tecnologia no campo. E você vai saber como podem ser os impactos da reforma tributária na economia brasileira. É época de plantio de soja e o produtor busca uma solução para poder aumentar a produtividade da sua lavoura e a rentabilidade no seu bolso. A Fecoagro possui o fertilizante certo para a safra de soja. É o Nobre Max, com tecnologia Mega Micro, uma fórmula especial de alta disponibilidade, onde os micronutrientes recobrem 100% dos grânulos. Por isso, peça já o fertilizante Nobre Max, sua soja bem nutrida e com mais qualidade. Disponível nas cooperativas filiadas à Fecoagro. Vem aí mais um grande evento com a marca do agronegócio catarinense. Dia 19, Chapecó te espera para debater temas relevantes como logística, inovação, produção de grãos e a sustentabilidade. É dia 19, às 2 da tarde. E a TV Coop, em parceria com o Canal Rural, vai transmitir todo o evento ao vivo. Realização: Canal Rural, Fecoagro, Osesc, Sindicarne, Acave e Faesc Senar. Apoio: Supercampo e Cicobi. Apoio institucional: Secretaria da Agricultura de Santa Catarina. Reforçando que o Fórum Santa Catarina e o Agro 4.0 será na quinta-feira, dia 19, às 13h30, no auditório do Lang Palace Hotel, em Chapecó. No fórum presencial acontecerá um painel de especialistas com a participação do secretário da Agricultura de Santa Catarina, Valdir Colato, falando sobre regularização fundiária. O cientista da USP, Marcos Fava Neves, falando sobre sustentabilidade. Do Cineia Sense, da EPAGRE, falando sobre sucessão familiar. Leonir Broch, presidente da SIC de Chapecó, falando sobre logística. Jorge Lemansky, da Embrapa, falando sobre cereais de inverno. E Fernando Oliveira, do CREA, falando sobre inovação e tecnologia. O fórum também poderá ser acompanhado ao vivo pelo Canal Rural e pela TV Coop, que vai formar rede para ser sintonizada via internet. A presença no evento é gratuita. Todas as lideranças e agricultores estão sendo convidados. Participe! E voltamos com essa importante notícia de que o Brasil continua sendo o maior produtor mundial de laranja. A citricultura, que é destaque do agronegócio brasileiro, ocupa espaço também em pequenas propriedades rurais do oeste de Santa Catarina. Com 2.800 plantas, Venoir Sartori, do município de Presidente Castelo Branco, é citricultor dedicado e colhe boas safras, resultado das tecnologias que utiliza, sempre com a assistência técnica da EPAGRE. Esse pomar bonito, florido, mostra a força da citricultura no oeste catarinense. A região é uma das maiores produtoras de citros de Santa Catarina. Nós vamos conhecer uma história de sucesso na atividade. Então, a citricultura veio na propriedade foi no ano de 2006.
que é onde a propriedade tinha que passar por uma transformação, que a suinicultura e o leite já não estava dando mais aquela rentabilidade para a propriedade. Então começou a cair a renda da propriedade. E nós tínhamos que, sentando com os pais na época, nós tínhamos que tentar desenvolver uma outra atividade dentro da propriedade, que é uma propriedade pequena, com mão de obra familiar. E aí foi aonde que em 2006 nós implantamos as primeiras mudas. E hoje eu tô abrindo mais áreas e colocando mais fruticultura, que eu vejo que hoje para o pequeno produtor como nós, para se manter na propriedade hoje, é você agregar o valor do teu produto que você tem na tua propriedade. E eu vi que foi aonde que nós deslanchemos através disso. Hoje o total é 2.800 plantas hoje. A laranja do cedo, ela já começou e ela já terminou, né? A do cedo ao precoce, que foi a colheita foi no mês de abril e maio, junho. Agora eu terminei a Lanelate, né, com uma laranja de umbigo que foi para o mercado. E agora nós estamos entrando com a colheita da laranja do tarde, que é a laranja folha murcha. Então dá para ver aqui que ela está com a flor e está com a laranja ainda. Então agora a gente vai começar a fazer a colheita dela e vai até final de fevereiro. Se nada acontecer, eu vou ter ainda frutos para atender o mercado. Você colhe frutos praticamente o ano inteiro? Sim. Na verdade, eu fico ali na faixa de uns 60 a 90 dias sem fruto, porque são qualidades precoces e são qualidades tardias. E nessa época tem muitas abelhas aqui no pomar. A importância de contar, né, com as abelhas aqui no trabalho da polinização. Sim, nós temos umas 10 colmeias, né, que é para você ter quando que a flor da laranja floresce. Então, para ela fazer a polinização, você precisa ter essas abelhas que é fundamental para ter os frutos. Isso significa boas colheitas lá na frente. Isso, para o ano que vem com certeza vai dar uma boa colheita. Para ter um pomar bonito como esse, produtivo, quais são as práticas recomendadas que o agricultor deve ficar atento? Então, quando ele faz um pomar, que ele quer uma boa produção, é bom ele estar sempre atento à questão da adubação. Para isso, é importante que ele faça uma boa análise de solo, uma boa análise foliar e procure uma assistência técnica para fazer uma interpretação da análise adequada, né? Para poder escalonar a adubação conforme a planta exige, né? Isso é uma coisa importante. Outra coisa, ter sempre uma cobertura de solo também é importante, né? Para manter os inimigos naturais, para a questão da cobertura de solo também impede a questão da erosão, né? O tratamento de inverno também é muito importante para prevenção de algumas doenças e também para controlar a cochonilha, ácaros, é bastante importante que seja feito no inverno. Uma técnica importante que todo fruticultor deve usar é o monitoramento da mosca da fruta, que é uma praga que causa sérios danos econômicos para a fruticultura e também, óbvio, para a citricultura. Agora nós vamos colocar o atrativo aqui na armadilha. Agora a gente vai colocar mais ou menos 1,5 m de altura, de preferência localizado para o nascente do sol. Uma vez por semana, o agricultor deve fazer o monitoramento dessas armadilhas. E conforme o tanto de moscas que tiver lá, é um indicativo dele entrar com o tratamento com inseticida ou não, né? E vamos apresentar hoje mais uma produção especial do Canal Rural. Santa Catarina e o Agro 4.0. E o destaque desta vez é para a inovação de tecnologia que proporciona os ganhos em produtividade e eficiência. Santa Catarina e o Agro 4.0 é inovação e tecnologia. A
tecnologia, o combustível na propriedade. Está na máquina, na produção e na gestão financeira. A inovação é uma aliada do produtor rural dentro e fora da porteira. A inovação não para nunca, porque o mundo é muito dinâmico, as coisas acontecem a toda hora, estão criando coisas novas e a gente está sempre acompanhando. Para isso a gente faz sempre os cursos, treinamentos e tudo mais vinculados e levados às cooperativas e aos todos os 644, mais de 644 pontos de atendimento que a gente tem no nosso estado. É com a ajuda da tecnologia que o estado se tornou um grande produtor agropecuário. Para se ter uma ideia, Santa Catarina ocupa a posição de segundo maior produtor nacional de arroz. O diferencial está no melhoramento genético da semente e no sistema de produção. Para a safra 22-23, estima-se uma produtividade de 8.300.000 toneladas, de acordo com a Conab. Mais de 40% das sementes de arroz são exportadas para várias regiões brasileiras, levando em conta produtividade, qualidade e sanidade. Nós desenvolvemos cultivares voltadas para a indústria catarinense, pensando principalmente no mercado do arroz parbolizado, que é o principal produto da indústria do arroz irrigado em Santa Catarina. O investimento em tecnologia digital é o suporte para a aplicação das inovações. Segundo o levantamento do Censo Agropecuário de 2017, Santa Catarina é o 5º estado com maior cobertura de internet no campo e ampliou em mais de 1.300% o acesso à internet no meio rural. O sinal da internet, hoje você pega a área leiteira, por exemplo, praticamente toda ela é trabalhada com tecnologia de inovação, né? E se você não tem o sinal da internet, você tem a maioria trabalho automático ou até robotizado, né? E sem a internet de qualidade você não consegue funcionar. No país, segundo o último relatório do Radar AgTech Brasil, existem 1.713 startups que atuam com o agronegócio. A região sul ocupa o 8º lugar com o maior número de agtechs. Em Santa Catarina, são 128. Umas tecnologias, a agricultura de precisão, a própria mudança da semente, a genética da semente, isso ajudou bastante. E o produtor interessado, o produtor é bom porque quando ele é desafiado todos os anos. E se eu estou produzindo 200 e pouco, eu também quero produzir. Uma outra iniciativa de Santa Catarina é o NITA, o Núcleo de Inovação Tecnológica para a Agricultura Familiar, que foi criado em 2016 e tem a proposta de conectar os agricultores com as empresas e as tecnologias. O ecossistema de tecnologia catarinense é o 6º maior do país em número de empresas, segundo a Associação Catarinense de Tecnologia. Os centros de inovação são a porta de entrada para os empreendedores e têm como objetivo estimular a inserção da cultura de inovação nas empresas. O produtor quer investir em tecnologia e gosta de tecnologia e vai precisar entrar nesse processo, né? Até porque para ele fazer a parte ambiental, vamos dizer, cuidar dessa parte ambiental, um dos itens vai ser a tecnologia. A adoção de processos tecnológicos contribui no dia a dia do campo e possibilita o aumento de eficiência, rentabilidade e produtividade, tornando a lavoura mais competitiva e sustentável. Santa Catarina e o Agro 4.0, uma realização Canal Rural, FECOAGRO, OSESC, Sindicarne, ACAVE e FAESC Senar. Apoio Supercampo e Cicobi. Apoio institucional Secretaria de Agricultura de Santa Catarina. Raimundo Martins, coordenador e apresentador do programa Estado de Excelência, entrevistou o economista-chefe da Fiesc sobre os impactos da reforma tributária na economia e nos diversos setores. Veja agora a segunda parte dessa entrevista com Pablo Bittencourt. Quais são os setores que pagarão mais impostos com a reforma e quais são os setores que pagarão menos? Os serviços ao consumidor final, em especial, vão pagar mais. Esses são serviços que pagam muito pouco hoje e vão passar a contribuir mais com a tributação. Então, sem dúvida, a gente deve ter preços de serviços um pouco maiores, né? Em relação à indústria, quer dizer, em relação a outro setor, a indústria, em geral, a indústria vai pagar menos,
Porque hoje a indústria paga muito, né? Paga uma parcela muito elevada daquilo que produz, paga como tributo. Especialmente porque é na indústria que as cadeias produtivas são mais longas e como você tem cumulatividade de imposto, acaba que a indústria paga mais. Mas eu queria chamar a atenção de uma nuance. Veja só, no sistema de hoje, o que o setor de serviços, por exemplo, paga, não gera crédito para quem compra. Então a gente tem um sistema de débitos e créditos que permitem um aumento da competitividade da estrutura produtiva brasileira. Pablo, numa transação entre empresas, há essa compensação fiscal, mas o consumidor final não tem essa prerrogativa. Ele vai arcar com o aumento da carga tributária para o setor de serviços. Veja só, Raimundo, a gente tem um outro ponto aqui que é o seguinte, ó. Como eu disse, a reforma tem na sua, como ela é uma PEC, né? Ela está dentro da Constituição e lá está dito que não terá aumento da carga tributária até o período de transição, tá? Pelo menos até 2033. Depois, estados, municípios, governo federal podem legislar como acharem melhor, mas até lá não tem aumento de carga tributária. Carga tributária é tributo sobre o PIB, então isso não vai ter aumento. O que não significa que para o consumidor não possa haver uma mudança de preços, tá? Que acabem gerando para determinados consumidores um custo maior do que ele tem hoje com os bens que ele consome. Vou tentar explicar. Veja só, como eu disse, os serviços prestados ao consumidor final, vamos lá, restaurantes, hospedagem, alguns ramos de educação, por exemplo, escolinha de alguma coisa que você paga para o seu filho, etc., todos esses terão uma tributação maior do que tinham. E o consumidor final não gera crédito. Então, isso vai entrar como um preço maior. Por outro lado, quero deixar muito claro isso, todos os produtos, né, que são produzidos pela indústria, físicos, tá, tendem a ter um preço menor, porque eles vão pagar um nível de tributo também menor. Então, a ideia que a gente quer passar, ou a ideia que a reforma quer mostrar, é que do ponto de vista dos preços relativos, não é? O preço dos serviços em relação ao preço da indústria, a gente vai ter uma mudança. E aí o impacto no consumidor depende de quanto ele consome de serviços, quanto ele consome de produtos físicos. E qual será o impacto da reforma para o setor do agronegócio? Acho que uma coisa super importante a gente falar é que a elevada produtividade brasileira do agro está ligado à nossa capacidade de exportação, né? Primeiro, a boas terras, boas práticas, há também uma instituição de pesquisa super potente, né, que é a Embrapa, de pesquisa e extensão, e um empresariado também competente. Mas eu acho que o ponto central a se levar em consideração é que esse novo tributo tem uma grande qualidade, que é garantir que não exista tributo sobre exportação. Agora, tem um conjunto de outros produtos que é importante dizer. Essa legislação mais atual da reforma, ela vai criar, né, uma cesta básica nacional, e essa cesta básica nacional é isenta de tributação. Então não serão tributados produtos da cesta básica nacional. A cesta básica será definida por lei complementar, mas todo o agro que entrega produtos que vão compor essa base serão isentos de tributação. E no âmbito da micro e pequena empresa, que é a base da nossa economia, como será o tratamento depois da reforma? A decisão é de que o Simples foi mantido. Então, micro, pequenas empresas, né, as MEIs, né, todo empresário que fatura até o limite do Simples deverá continuar no Simples. E com mais informações sobre os impactos da reforma tributária na economia, estamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje, deixando um grande e cooperado abraço para você e sua família. E até amanhã.